Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui pela Associação Espírita Mensageiros de Luz, página, da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Eu sou o Ed Martino, estarei aqui com vocês essa noite para falarmos um pouquinho a respeito da doutrina espírita, da psicanálise, ali tudo junto, ali conectados, para que a gente possa aprender um pouquinho, O pessoal já chegando. Oi Adriano, boa noite. Luciano, oi Marcelo, boa noite. Marli, sejam bem-vindos. Oi Rômulo, boa noite, tudo bem Rômulo, como é que tá? Sejam bem-vindos. O pessoal chegando, sempre o pessoal aqui conosco. Como é bom tê-los aqui conosco, não é? Sempre muito bom tê-los aqui conosco. A gente sempre dá um tempinho aqui pro pessoal chegar, E chegando, se deixando seu boa noite aqui para nós. Oi, meu irmão, tudo bom? Como é que tá? Flávia, tudo bem, Flávia, meu irmão querido, que tá sempre aqui conosco também. A Flávia também, que tá sempre aqui com a gente. O pessoal que tá sempre aqui conosco, Às vezes eu não falo o nome e tudo, porque é tanta gente, E que bom, Que bom que nós temos. Boa noite. Oi, minha cunhada, Sueli, tudo bem? Seja bem-vindo, você, meu irmão Valdir, seu Salu, não sei se está aí assistindo hoje. O pessoal sempre aqui com a gente, Que bom. Sejam bem-vindos a essa nossa live aqui de domingo à noite, não é? Sejam todos bem-vindos. Então, para quem está acompanhando aí as últimas lives, nós estamos fazendo assim eu chamei de série, Não sei se chama de série, sei lá como que a gente pode qualificar, Mas é assim, estou fazendo uma série só por hoje, certo? A primeira live vou deixar de julgar, certo? A segunda live, que foi semana passada, vou deixar de me comparar. E hoje, E hoje vou deixar de me irritar. Nossa senhora, hoje, falei assim, mas o que o Ed vai falar aqui pra gente hoje desse deixar de me irritar, Porque não é fácil não, Então olha só, são 3 lives já. Vou deixar de julgar, vou deixar de me comparar e vou deixar de me irritar. E a próxima domingo que vem, a gente encerra o ciclo com eu vou deixar de reclamar. E aí, você que é muito reclamão, Será que vai ser bom assistir essa live dessa próxima semana, Oi, Tainá, minha sobrinha querida, um beijão pra você. Que bom que você tá aqui conosco. Então, olha só, vou deixar de me irritar. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco, O pessoal sempre tá aqui com a gente, aqueles que vão chegando hoje, estão aqui pela primeira vez. Só para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a gente sempre faz uma live todo domingo à noite. E quem perdeu as lives do Só Por Hoje, dessa série Só Por Hoje, é só procurar lá no canal do YouTube. Oi, Miguel, tudo bem? Lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. É só digitar no pesquisar lá no YouTube, Associação Mensageiros de Luz, Associação Espírita Mensageiros de Luz, e lá você encontra uma playlist com momentos de reflexão. Lá tá todas as lives, tá bom? Então deixa de falar, senão daqui a pouco você já está começando a ficar irritado comigo, Então olha só, a raiva, porque falar de irritação, falar de irritar, não tem como falar de irritar se a gente não falar sobre a raiva, que é um dos sentimentos que é despertado a partir do momento que eu fico irritado, não é? E a raiva é uma velha amiga nossa, ela é conhecida por todos. Eu tenho certeza que todos que estão aqui no momento já passaram por algum momento de raiva. E ela é capaz realmente de nos transformar em questão de segundos. Não é? Bastou um gatilhinho, certo? Continua, e você muda totalmente sua vida, certo? Por isso, encará-la não é tão simples. Não é tão simples encarar a raiva. Algumas pessoas expressam ela como ela sente, Outras elas reprimem essa raiva, E algumas elas vão camuflar também, camuflar a sua raiva,
com palavras bonitas, com achando que, né? E há quem a transforma em outro tipo de emoção, assim, até mais agradável, né? Que ressignifica essa raiva. Então a raiva, ela é uma emoção complexa. É uma emoção complexa que requer, assim, uma profunda revisão nossa, um profundo olhar para a gente, certo? Um profundo olhar para o nosso interior, para a gente se dar conta daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos, naquele momento da raiva. Porque sentir raiva, em algumas ocasiões, é inevitável para o ser humano, já que a gente lida com o outro o tempo todo. A gente lida com o outro o tempo todo, não é? Então lidar com a raiva é possível, sim. É possível. Desde que nós estejamos assim conscientes do que ela é e do que ela está representando naquele momento. Naquele momento, o que ela está representando para você? Alguém colocou assim, vai fazer uma live para as pessoas. Passou tão rápido ali que eu não vi quem que era, tá, gente? A fazer uma live falando para as pessoas deixarem de falar dos outros. Gente, você percebe que o outro é sempre aquele que nos incomoda? Por que a gente sempre se pega aquilo que é do outro e traz pra gente? Certo? Eu vou falar inclusive disso nessa live de hoje, né? Por que a gente sempre fica pegando as coisas do outro? Se o outro fala da gente, é do outro. É do outro, não é? É do outro, fica lá com o outro. Eu vivo falando isso aqui nas lives, certo? O que o outro fala. Lembra que eu falei semana passada? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Lembra que eu falei aqui semana passada? Que eu falei assim, uma frase fantástica, semana passada ou na outra semana. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando o outro fala muito de outras pessoas, eu sei mais, eu fico sabendo mais dele do que do outro. O que ele vai falar? Então, lidar com o outro é um desafio imenso nessa nossa jornada terrena. Porque é o outro que fica trazendo as coisas para nós, certo? Quantos de nós já nos surpreendemos levantando a voz, ou quantas vezes alguém já reagiu de forma excessiva por algo que a gente depois fala assim, puxa vida, perdi a estribeira, né, com algo bobo. Então, o que está por trás da raiva? O que está por trás dessa irritabilidade que às vezes é despertada de forma tão intensa em nós? Tão intensa, certo? Porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, que eu começo a ter um olhar apurado para mim, eu começo a identificar o motivo dessas raivas. E eu vou me dando conta que eu passo a ficar menos irritado com as coisas. As coisas passam a me incomodar muito menos do que elas incomodam. E aí, consequentemente, eu passo a me tornar mais tranquilo diante quando apresenta algum quadro da qual desperta a minha ira, desperta a minha raiva, desperta a minha irritabilidade. Porque é assim, o que acontece? Quando nós reagimos com raiva, de alguma forma a gente está tentando proteger ou aumentar a nossa autoestima. Certo? Porque assim, quando nós sentimos que o nosso ego, né, quando o nosso ego está ameaçado, a nossa resposta pode ser raiva diante da situação. A hora que o nosso ego ali se sente ameaçado, porque é assim, gente, o nosso ego ele está em evidência o tempo todo. Domar o nosso ego talvez seja uma das grandes lições das quais a gente precisa aprender. E a raiva ela está intrinsecamente conectada a essa ameaça, às vezes, que o nosso ego sente. E aí ele reage com raiva, com irritabilidade. Por quê? Me tirou de algo que eu tinha posse naquele momento e me alertou para outra coisa. Então, se nos irritarmos com... Vou dar um exemplo assim. Se nós nos irritarmos quando alguém buzina, né, no trânsito, geralmente interpretamos que alguém está nos recriminando, certo? Por algo errado na nossa condução. Não é isso? Primeira coisa, você já grita, porque trânsito é o melhor lugar para a gente testar tudo aquilo que a gente faz aqui nas nossas lives. E aí no trânsito alguém vai buzina
coloca o dedo lá para você e já. Então, naquele momento, o nosso ego, a nossa identidade, ela está ameaçada. Por quê? Porque por pensar que os nossos modos de ser e agir estão errados, não é? Aí você fala assim, opa, aquele cara falou que eu tô errado, mas como assim que eu tô errado? Como pode estar errado? Olha o ego gritando ali. E aí você já vai revida. Aí já vai, revidar é bom, hein, gente? Revidar é um termo aqui próprio aqui do interior daqui de São Paulo mesmo. Né? Revidar significa, oh, vai lá, aí você já tenta fechar o cara também, você já grita, você já fica irritado, você já estraga o seu dia. Você já estraga o seu dia por causa do outro que te irritou. Aí a tua irritação já chega no local de trabalho, aí você já fala alto com alguém, você dá uma resposta ríspida com alguém, aí você chega em casa de repente para almoçar, você já trata mal a esposa ou o esposo, você já vai tratar mal o seu filho. Tudo isso porque alguém te irritou lá no início da manhã no trânsito, porque o teu ego foi ferido, o teu ego foi magoado. E aí você precisa botar aquilo para fora, né? Você precisa como que eu posso dizer? Você precisa equilibrar o seu ego novamente por meio do quê? Por aquilo que feriram você e você vai querer ferir o outro. Olha como que é danado o nosso inconsciente. Porque assim, a Neide está colocando ali aquela frase que eu falei, né, agora mesmo. Obrigado, Neide. Então ficar irritado, gente, é algo normal. É nosso, é instintivo. O problema é que se nós não soubermos como conduzir essa irritação, nós podemos ferir os outros e, sobretudo, ferir a nós mesmos. Nós não devemos esquecer de que, às vezes, agir com raiva por alguns minutos pode mudar toda uma vida. Você já percebeu isso? Como, às vezes, segundos de um acesso de raiva pode mudar toda a sua vida? Pessoas matam, pessoas largam o emprego, pessoas batem uma nas outras, pessoas ferem pessoas queridas num acesso de raiva. Ah, mas é porque eu estava com raiva. Não importa. Não importa. Se você não soube controlar a sua raiva, é porque algo ainda precisa ser trabalhado aí. A gente vai ver isso, a gente vai falar isso hoje. Então, percebam que às vezes um minuto de raiva, um minuto de irritabilidade pode modificar uma vida toda. Você pode perder a grande oportunidade que Deus nos reserva, que é estarmos encarnados, às vezes por não saber controlar a sua raiva, por não saber controlar a sua irritabilidade, a sua irritação diante dos eventos que vão acontecendo com a nossa vida, diante do outro principalmente, porque é o outro. A raiva vem sempre a partir do outro. Então é um minuto só que faz com que a gente... Pronto. Lá se foi, né? Os famosos pavio curto. Então a gente percebe que conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, conforme a gente vai aprendendo a lidar com a nossa consciência e com aquilo que nós somos, esses acessos de raiva, eles tendem a diminuir. Por quê? Você passa a compreender aquilo que é do outro, né? Aquilo que é do outro. Então a gente percebe que realmente nós, né, como a Jonela está dizendo, nós estamos envenenando a nós mesmos, né? É até redundante dizer isso. E o que acontece? Quando eu falo envenenar de forma literal, tá, gente? Porque ao experimentar a raiva, nós praticamente produzimos uma intoxicação de hormônios negativos no corpo, principalmente cortisol, né? Talvez os seus efeitos físicos não sejam sentidos assim imediatamente, mas se esse estado for mantido ao longo do tempo, também serão evidentes suas marcas na onde? No nosso corpo.
o nosso corpo vai sofrer muito, muito, muito com essa produção de cortisol, certo? Que está ali nos envenenando literalmente. Literalmente, é uma descarga de cortisol e adrenalina que faz assim, ó. Teu corpo, muitos que têm pressão alta vão sentir isso, muitos que têm problemas cardíacos no momento de raiva vão sentir isso. Então, sim, o que eu posso dizer, o que a gente vai falar aqui hoje, que é assim, sentir raiva não tem nada de errado, certo? É instintivo, inclusive é uma das emoções primárias, a raiva. É uma emoção instintiva, cujo principal, assim, a principal função positiva ou adaptativa, ela é nos preservar, certo? É nos preservar, certo? O que é realmente negativo, ele aparece quando nós deixamos que essa enorme quantidade de energia, a partir da qual essa emoção surge, a partir do momento que a raiva surge, ela se expressa de maneira descontrolada, sem ter nenhum gerenciamento dela. Nesse caso, né, a raiva realmente ela pode nos deixar doente. Realmente pode nos deixar doente. Deixa eu só interromper aqui. Alguém perguntou no chat qual é o YouTube lá. É Associação Espírita Mensageiros de Luz. Playlist Momentos de Reflexão. Se alguém puder colocar aqui o link, tá lá, tá? No YouTube. Associação Espírita Mensageiros de Luz. É o mesmo nome dessa página aqui. Tá bom? Então, voltando aqui. Estava falando de nos adoecermos a partir do momento que a gente fica com raiva, a partir do momento que a gente fica irritado. Então, isso é literal. Não é subjetivo isso. Isso é literal. Isso, as coisas realmente elas acontecem, essa descarga, quando a gente passa por algum momento de raiva. E aí, o que acontece? Trata-se assim, de um dos sentimentos, a raiva é um dos sentimentos mais poderosos que o ser humano pode experimentar. E ela adquire, gente, por incrível que pareça, outras formas. Ela vem às vezes em forma de ressentimentos. Ai meu Deus, ressentir é um trem danado demais. Ódio, intolerância, a própria irritabilidade, né? E outras formas. Em todas essas facetas, assim, o comum. O que é o comum? O comum é o desconforto que ela causa. E o desejo, principalmente, de enfrentar o outro. É isso que é o danado, né? Quando a gente fica irritado, né? Por isso, eu não sei se vocês perceberam, eu tô tentando usar aqui. Oi, Cris, brigadão, ó. A Cris já colocou lá pra gente, ó. Certo? Obrigado, Flávia. O pessoal já tá colocando. Oh, que bom. E o que acontece? Olha só. A gente tenta enfrentar o outro, a gente tenta enfrentar o outro nesse momento da raiva, porque o outro é o que realmente nos conduz a esse incômodo. Então aí eu falo assim, puxa vida, quais são esses incômodos? Porque muitas vezes, o que acontece? Vamos tentar analisar um pouquinho mais essa raiva aí, né? Essa irritabilidade. Muitas vezes, por atrás de um ataque de raiva ou de uma irritação, se esconde assim uma enorme ferida, gente. Esconde as feridas que a gente traz, que acabou sendo trazida à tona por alguém quando ela foi tocada às vezes sem intenção. A raiva, a ira, a irritação, né? Esses três sentimentos ali são emoções que encobrem outras, sabe? Principalmente tristeza e decepção. A raiva está encobrindo, às vezes, muitas feridas que estão arraigadas em nós. Muitas feridas profundas, nossa, que nos foram construindo, que foram nos constituindo como ser, certo? E muitas vezes elas encobrem a tristeza e a decepção, né? E a decepção, porque quando nós não soubemos lidar e gerir a nossa tristeza ou a nossa decepção, né, ou mesmo assim, quando nós somos incapazes de aceitá-la, nós recorremos a atitudes mais viscerais,
Quando eu falo visceral, mais primitiva, que nos afastam momentaneamente realmente desses sentimentos incômodos, como a tristeza, como decepção. Aí a gente recorre à coisa mais primitiva, porque a raiva, gente, a ira, são sentimentos primitivos. É do nosso ser mais primitivo. Ó o Alexandre já colocou certinho a playlist aí, ó. Mostra, Alexandre, valeu, brigadão, tá? Playlist com os momentos de reflexão. Brigadão. Então, olha só, o que eu estava dizendo é o seguinte, só para retornando, às vezes a gente perde aqui, né? Mas é assim, às vezes a raiva, frustração também, Daniel, né? Às vezes frustração, né, Daniel, ele está ligado à decepção. Porque você se frustra a partir do momento que você se decepciona, certo? Então, a gente recorre a um sentimento primitivo para esconder, para ocultar feridas que estão ali em nós. Feridas que ainda a gente precisa trabalhar, feridas que a gente ainda precisa realmente ressignificar. E tudo é um processo lento. Tudo é um processo lento, porque a partir do momento que você passa a ter uma compreensão maior de si mesmo, você fala assim, puxa vida, por que eu agi com tanta raiva naquele momento? Por que eu agi dessa maneira? Porque muitas pessoas que não controlam sua raiva são pessoas que não lidam bem. Não lidam bem com a decepção, não lidam bem com a frustração, como o Daniel colocou aqui mesmo, ou que realmente possui, às vezes, gente, um perfil irritadiço. Qualquer coisinha, pum. Ou até mesmo arrogante, né? Ou até mesmo arrogante. Então, a gente tem que se olhar e se perceber nisso. Perceber que o que o outro traz pra gente, mesmo como a Dora está dizendo assim, muitas pessoas são más, mas ele é mau. Ele é mau. E eu? Como eu me constituo? Como eu que olho? Se ele pratica maldade, como lidar com a maldade dele? Como lidar com a raiva dele? Para que isso não gere os meus incômodos, para que não gere em mim algo que eu precise trabalhar depois. Então eu tenho que ter sempre um olhar apurado para mim. É para mim. Porque aí eu tenho que parar de ficar apontando. Olha, é o outro que me incomoda. Tá, mas o que você faz com esse incômodo? É o outro que despertou frustração, mas o que você faz com essa frustração? É o outro que me causou decepção. E o que você faz com essa decepção? Você vai deixando tudo ali? Né? Você vai deixando tudo ali? E aí? O que você faz com esse amontoado de coisas? O que você faz com aquilo que vai chegando até você? Você vai deixando lá para que você exploda no momento de ira, para que você exploda no momento de irritação, de irritabilidade, para que você exploda no momento de raiva. Aí são essas explosões que eu falei anteriormente, que às vezes podem mudar uma vida toda, que estão ocultando coisas muito mais significativas, das quais você foi, de certa maneira, empurrando para o tapete e deixando lá. E as coisas não são bem assim. As coisas não são bem assim, porque enquanto eu ficar trabalhando quando eu não for trabalhando esses processos que chegam, essas decepções, essas mágoas, esses ressentimentos, né? Eles vão ficar acumulados. E uma hora, o nosso inconsciente, ele dá um jeito de colocar para fora. E muitas vezes ele coloca numa explosão de raiva, né? Uma explosão de raiva. Porque assim, essas pessoas que têm um perfil irritadiço, ou até mesmo arrogante, elas bastou uma fagulhinha para... Não é? Então, são perfis que precisam sempre ter razão. Infelizmente, não toleram ser contrariados ou corrigidos e também são vítimas assim constante da sua própria frustração. Não sabe lidar com a sua frustração. Gente, a gente tem que aprender a lidar com a nossa frustração. A gente nunca vai ganhar.
tempo todo. E aí a coisa é assim. A gente nunca vai estar o tempo todo vencendo. E é para isso, a vida é isso. A vida é isso. A vida é isso, não tem como mudar. A vida vai ser dessa maneira, a gente não vai ganhar todas as vezes. Então, se a gente não aprender a lidar com a nossa frustração, as frustrações que a vida vai trazendo para nós, a gente chega uma hora que a gente explode tudo. Né? E o perfil dessas pessoas que possuem a raiva muito forte, estão sempre ali em perfis irritadiços, são perfis que são pessoas que não sabem lidar com frustração. Não sabem receber um não, não sabem lidar com expectativas que não aconteceram, e aí explodem em determinado momento. E aí o que acontece? Uma vez que a gente tenha descarregado toda a nossa raiva em alguém, aí aparece outro sentimento às vezes, depois, sabe o quê? Culpa. Aí você tem que lidar, além com todas as mazelas ligadas àquilo que você despejou, você tem lidar com culpa. Porque quando nós reconsideramos a situação, em muitas ocasiões nós nos sentimos culpados porque nós percebemos que nós nos excedemos. Certo? Aí você tem que lidar com culpa. Dessa forma, a culpa ela age para nos fazermos reconsiderar se a nossa reação foi a mais adequada ou não. E geralmente não é? Geralmente não. É isso. Então, às vezes, a gente tem que lidar também com a culpa. Lidar com a culpa, o que é complicado. Porque em muitas ocasiões, nós reagimos porque nós estamos saturados assim, de exigências, porque nós tivemos um dia ruim, ou qualquer coisa que nos ative emocionalmente. Bastou alguns gatilhos, certo? Bastou algum gatilho. Portanto, entender, ou pelo menos considerar a possibilidade de que os outros também podem ter dias ruins, nos ajudará a entender o seu modo de reagir e a não levar tão a sério a raiva do outro. A gente tem que entender que o outro também, de repente, pode ter um dia ruim como a gente tem. O outro pode ter feridas como a gente tem. Então a gente se dá conta disso, né? E que a raiva dele é dele, como eu reforço aqui, né? E aí o que fazer, gente, diante de... Vamos primeiro aqui dividir. Vamos primeiro falar da raiva do outro, que chega até a gente. Que às vezes nós podemos ser alvos dessa raiva, né? O que fazer? Né? As pessoas às vezes perguntam, essa pessoa está sempre com raiva, sempre discutindo comigo. Então por trás da raiva constante... por trás da raiva constante, há um problema de gestão emocional. Isso com certeza. De autoestima, de equilíbrio psicológico, tudo isso, né? Tudo isso. Se em nosso meio, se no nosso meio, no seu meio, nós tivermos uma pessoa que constantemente apresenta esse comportamento, nós devemos ser bem claros. O problema não somos nós. Deixar isso bem claro. O problema não somos nós. Nós não somos a causa do desconforto. Nós não somos a causa do incômodo. O problema, na realidade, pertence a ele. Pertence a ele. É só dele. A raiva que ele tem que lidar é dele. Então, não é fácil. A gente sabe que não é fácil lidar com uma pessoa extremamente raivosa, né? Vamos dizer assim, com constâncias de acesso de raiva. Porque quando a raiva se torna sua maneira de ser, nada vai brotar ao seu redor. Nada crescerá do lado dela. Porque mesmo assim, sob essa pele de arrogância dessa personalidade, elas querem controlar tudo e encontrar um benefício em tudo. Gente, a melhor coisa nesses casos é manter distância. Manter distância e não perder a energia confrontando. Gente, não perca sua energia confrontando com alguém que está num acesso de raiva. Com alguém que está irritado. Deixe as coisas acalmarem. Né? Faça a prática
da água da paz, como o Chico. Depois lá no finalzinho fala sobre a água da paz, né? Faça uso da água da paz. Depois a gente fala sobre isso, lá no finalzinho, né? Porque assim, quando a gente fala do outro, né? Você não cura o outro discutindo com ele. Você não vai curar. Você não vai curar. Naquele momento da raiva, deixe ele ali. Deixe ele ali, né? Você tem que permitir que ele se olhe, se perceba num espelho para se perceber, se ver, né? Se enxergar nas suas imperfeições, se enxergar nas suas fraquezas, nos seus excessos de vazios. Porque a gente tem um monte de vazio. A gente tem um monte de vazio, né? Os labirintos de insegurança da pessoa, ou até mesmo, gente, sabe, ou até mesmo a criança interior dela. Observe isso, né? Que ainda assustada, ela continua a responder com raiva diante do que não agrada. Sabe aquela criança birrenta, né? Conhece alguma criança birrenta? Eu tenho certeza que vocês conhecem. E os adultos birrentos? Então até os adultos birrentos são aqueles que têm um comportamento infantilizado. Eles têm um comportamento infantilizado, agem como se fosse o bebê mimado. Então, o que a gente faz com alguém birrento? O que a gente faz com alguém marrento também? A gente deixa lá. Deixa ele com a raiva dele. Deixa ele viver a raiva dele. Deixa ele experimentar a raiva dele. E quando as coisas se acalmarem, acolha. Acolha, se ele lhe permitir ser acolhido, é claro, né? Se ele lhe permitir ser acolhido, acolha, dê colo. Quando eu falo de colo, gente, não é você não precisa ser literalmente. É um abraço, é uma palavra de carinho, é compaixão na prática, eu diria. É compaixão na prática, acolha, né? Acolha, simplesmente acolha. Às vezes não precisa dizer nada. Só você sentar ao lado, depois que as coisas se acalmarem, acolha. Se ela permitir, claro, né? Ser acolhida. Então, você percebe que não é isso que a gente faz com uma criança birrenta? Né? Deixa lá, faz a birra, faz. Até depois acalmou, olha, não é bem assim, olha, tal. É isso, é o acolhimento. As pessoas, gente, nós somos seres da falta, como o próprio Freud diz, nós somos seres da falta. A gente está procurando o tempo todo afeto. O tempo todo a gente está procurando afeto. E é isso que eu falo quando a gente ser acolhido, é o afeto que está faltando. É afeto que está faltando. Então o acolhimento nesse momento, ele chega realmente por meio dessas vias, certo? Por meio dessas vias. E o insulto, a raiva que ele vai depositar, ela vai chegar em você se você permitir. Se você permitir, certo? Se você permitir, essa raiva vai chegar até você, essa ira vai chegar até você, e você vai pegar e vai transformar isso também em mais raivas. Então ela só chega se você permitir. Então não permita. Simplesmente, quando as coisas acalmarem, tranquilize o seu coração e acolha. Acolha com todo o amor que você tiver. Com todo o amor que você tiver, acolha. Abraça. Esteja ali de forma realmente plena. Esteja ali de forma autêntica, abraçando, acolhendo com o outro. Assim como você deve fazer com você. Porque, e aí se essa criança ferida, essa criança birrenta que está ali ainda, sermos nós mesmos. Quando somos nós mesmos que nos encontramos, às vezes, com momentos de irritação, momento de raiva. E aí, como lidar? Porque eu falo, porque é muito mais fácil, né? Eu sempre falo aqui também, né? É muito mais fácil falar do outro, né? O outro que me ri, o outro que fica irritado, o outro que... E aí, quando for eu?
quando for eu, né? Quando eu estiver aqui, nesse momento de raiva, de ira, né? O que acontece, hein? Porque assim, aprender a lidar com a raiva, com a irritação, é necessário, é um treinamento necessário. Eu falo treinamento porque é treinar. É treinar. Eu até comentei, né, na última vez, né, que nos encontramos por motivo do trabalho, Alexandre, né, eu falei assim para o Alexandre, né, um amigo meu que está assistindo aqui agora, né, seu filho, Isildinha, eu falei para ele assim, Alexandre, faz tanto tempo que eu não fico irritado, faz tanto tempo que eu não sinto raiva. Me lembro dessa conversa nossa, Alexandre. Faz muito tempo que eu não faço, que eu não consigo. E eu mantive isso. Por quê? Porque eu fui realmente me construindo a partir daí. Eu fui tornando consciente aquilo que me incomodava, aquilo que despertava a minha raiva, aquilo que despertava a minha irritação. E aquilo não foi me incomodando mais. Porque aquilo eu fui me dando conta que não era meu. Eu me sentia com raiva com aquilo que era do outro, né? Com aquilo que é do outro. Então, para isso, gente, é treinamento, é prática, é um processo. Existem certas atitudes e virtudes que realmente precisam ser desenvolvidas. Assim, a ira ela não irá causar sérias consequências e nem vai se tornar realmente uma força autodestrutiva, que é isso. A raiva é autodestrutiva, certo? E a melhor maneira de começar a lidar com a raiva é aceitar o que nós sentimos. A gente tem que aceitar. A gente não tem que colocar-se no pedestal e falar assim, olha, eu tô aqui sagrado, né? Não. Se veio, nomeie, ela falou assim, eu tô sentindo raiva, mas o que eu vou fazer isso? Porque parece óbvio, mas muitas vezes, às vezes as pessoas atribuem um nome diferente à raiva. Ela fala assim, isso é só uma magoazinha e tal, mas na verdade você tá com raiva. Aí eu tô com um ranço, hoje tem a palavra ranço, né? Então é isso, às vezes até as pessoas tentam suavizar ou mascarar, né? Porque eles parece ruim sentir a raiva. Então, a gente tem que aprender a nomear. Eu sempre falo aqui nas nossas lives, né? A nomear. Começa a lidar com a raiva e aceitá-la. Aceitá-la, porque nenhuma emoção por si só é negativa ou positiva. O negativo ou positivo depende de como nós administramos o que acontece conosco e o que nós sentimos. Os seres humanos, gente, eles estão sujeitos a experimentar todos os tipos de sentimento. O importante realmente é reconhecê-los e aceitá-los. Faz parte da nossa jornada terrena tudo isso. Faz parte da gente dar nomes aos nossos sentimentos para vir à consciência e trabalhar com eles. Porque a partir do momento que eu nomeio, a partir do momento que eu dou nome a esses sentimentos, fica mais fácil de eu trabalhar com eles. Se é raiva, beleza. O que eu vou fazer com essa raiva agora? O que eu faço com essa raiva agora? Não é? Se diante da raiva, a única coisa que nós fazemos é explodir e liberar nossos impulsos, isso significa que ainda nós não temos força suficiente para lidar com a raiva. À medida que nós usamos nossa inteligência emocional, primeiramente, e espiritual, nós conseguimos ter um controle maior sobre as nossas emoções. Então, a gente vai colocando numa escala. Como que está a escala, né? Como que está a escala? Né? Eu falo assim, no meu trabalho a gente usa um termo grau de maturidade. Qual que é o grau de maturidade com relação à tua inteligência emocional, à tua inteligência espiritual? Daqui, desse ponto até esse, se você está onde? Quando você lida com as suas emoções, quando você liga com aquilo que é seu, só seu,
que só você pode lidar, que não depende do outro. Porque se a gente deixar a raiva sair do controle, ela vai tender a gerar muitos outros males. Vai ter uma tendência muito grande de gerar outros males, sem sombra de dúvida. A raiva talvez seja um dos sentimentos que mais deixa rastros, né? Mais deixa rastros. Então, nós precisamos aprender realmente a desenvolver o autocontrole. O autocontrole ele faz parte da inteligência emocional. É graças a ele que nós conseguimos realmente aprender a gerir a raiva e outras emoções, né? E as outras emoções, né? Então, trata-se, o que eu diria assim, trata-se de não se deixar levar, de esperar para não se tornar realmente prisioneiro dos nossos impulsos, prisioneiro da nossa primitividade ainda, certo? Nesse nosso cérebro reptiliano que a gente tem aqui em nosso, resquícios ainda de quando éramos muito primitivos. E somos seres primitivos, né? O planeta Terra é ainda um planeta que está numa escala evolutiva muito distante ainda dos planetas perfeitos. E é isso, porque justamente nós somos ainda muito prisioneiros de sentimentos e de emoções primitivas, certo? A gente precisa lidar com isso. É esse o nosso passo para a nossa evolução. Nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, ela vem daí. Da gente aprender a lidar com aquilo que chega até nós. Dos nossos sentimentos, das nossas raivas, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, das nossas iras. Tudo isso a gente realmente precisa aprender a lidar. E o processo de autoobservação, o processo de autoobservação é uma maneira muito útil de lidar com a raiva. Porque antes de reagir é bom parar. Parar por um momento para explorar o que acontece com o nosso corpo. Lembra que eu falei da água da paz? Daqui a pouco eu falo, né? Quais são os músculos que estão tensos? Como que está a nossa respiração? Nossos batimentos cardíacos? Às vezes você parar por 10 segundos e fazer uma respiração forte já te acalma, já te traz para um nível mais tranquilo, mais sereno, que aí é condizente com o teu nível de maturidade, de inteligência espiritual, de inteligência emocional. A tua maturidade ligada a isso é que vai fazer com que você se desperte, né, para as reações diante daquilo que acontece com você. Certo? Então, olha só. É muito importante também a gente explorar as ideias que passam pela nossa mente. Não é só o corpo. Em vez de pensar no outro ou na situação que gera desconforto, nós vamos focalizar a nossa atenção em nós mesmos. Não é no outro que a gente tem que focar, né? Não é no outro que causou esse desconforto em mim, esse incômodo. Não é no outro que eu tenho que focar, eu tenho que focar em mim. Gente, parece óbvio assim, fala assim, puxa vida, todo domingo você fala isso, mas a gente fica achando que é o outro que está causando desconforto em mim. E na verdade o desconforto está sendo causado por mim. Porque eu aceitei que o outro causou esse desconforto em mim. Eu aceitei que o outro despertou essa raiva em mim. Esse exercício de observação ele tem um grande potencial para realmente reduzir a raiva, reduzir os nossos momentos irritadiços. Porque aí eu observo, eu pare só alguns segundos. São alguns segundos só que você precisa parar para se olhar e se perceber. Perceber na sua respiração, perceber no que você está sentindo de fato. Olhe para tudo aquilo que você está sentindo. A questão assim que nos chega é o que eu posso aprender também com aquela pessoa, aquele objeto, aquela situação que nos causou raiva. É isso, gente. Poxa vida, o que eu posso aprender com aquela pessoa que está trazendo um incômodo para mim? O que eu posso aprender, hein?
eu não posso aprender nada, eu não posso... Pode. A gente sempre tira as lições necessárias. As lições necessárias, elas chegam por todas as vias. Nada, gente, nada assim. É óbvio o que eu estou dizendo, mas nada é por acaso, né? Isso é um jargão dentro do meio espírita, mas é isso. Tudo está realmente de acordo com aquilo que nós necessitamos, certo? Tudo aquilo que está de acordo com aquilo que nós necessitamos. E até essas emoções ligadas à raiva, ao estresse, a essa irritação, ela está de acordo com aquilo que nós precisamos. O que eu preciso acalmar? O que eu preciso sossegar? Porque o que eu preciso me despertar a partir desse processo, certo? É importante que nós estejamos dispostos realmente a ceder às vezes. Pensar. Porque lembra que eu falei que muitas vezes aquele que explode numa ira, numa raiva, às vezes pode ser o arrogante da situação. Pensar que nós não somos possuidores da verdade, gente. Nem os outros têm que estar de acordo com aquilo que a gente pensa. Os outros possuem, gente, os outros possuem as suas feridas, como nós possuímos as nossas. Certo? Como nós possuímos as nossas. É esse detalhe importante que a gente se dá conta. Né? O outro também é um ser imperfeito como você é, como eu sou, como nós somos. Né? Vamos colocar isso no plural. Todos nós somos seres perfeitos. Todos nós carregamos as nossas feridas. E culpar e apontar o outro, né? É só você tá fazendo com que você fuja das suas feridas, de como você lidar com as suas feridas. Deixe que o outro cuide das feridas dele. Dê apoio, o acolha como ele deve ser acolhido. Mas o único que pode curar as suas feridas é você mesmo. Certo? Porque só você conhece a sua história. Só você é dono daquilo que você tem. Só você conhece a história, mais ninguém. Né? É muito comum a gente encontrar pessoas... isso aqui é legal, né? Isso aqui eu tirei de uma lição de um livro que eu li, que é muito bacana, que me mudou muito, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que tiveram experiências assim, próxima da morte, que mudaram sua perspectiva diante de algumas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida. Isso acontece porque esse tipo de situações mostram realmente, gente, que tudo passa, inclusive a nossa vida corporal. Por isso, por que você, por que eu, por que nós estamos desperdiçando as coisas com bobagens, com incômodos desnecessários para nossa vida? Não é? Para que eu fico trazendo incômodos desnecessários para minha vida? Para produzir infelicidade desnecessárias? Para produzir infelicidades desnecessárias? Para quê? Para quê, gente? Fala para mim. E não espere estar perto ou passar com uma situação próxima da morte para se despertar para isso. Vamos despertar para isso agora, hoje, né? Hoje, aqui, né? Então uma boa ideia seria nos perguntarmos quão importante essa pessoa, a situação, ela seria se, por exemplo, esse momento de raiva, de ira que você tem, se fosse o último dia das nossas vidas, será que você estaria perdendo tempo com isso? Será que valeria a pena dedicar as nossas horas restantes a essa situação, a esse sentimento ou a essa pessoa? Será que seria? Eu duvido que seria, gente. Se sabendo que falou assim, está à beira da morte, eu duvido que você perderia tempo com bobagens ou com uma raiva que aquilo que o outro traz. Duvido. Então por que não transformar isso em cotidiano? Por que não transformar isso em prática? Porque assim, a doutrina espírita e o senso comum, de certa maneira, fala que de acordo com tudo isso, nós colhemos o que plantamos, não é? A gente ouve muito isso. Então, se nós somos responsáveis pela nossa felicidade, nós também somos responsáveis pelo nosso sofrimento. Se nós semearmos a destruição, colheremos o mesmo. Se nós iniciarmos um ciclo de raivas, de violência, mais cedo ou mais tarde, nós seremos vítimas dela mesmo.
Nós seremos. Então perceba tudo isso. Se a gente pode colher, se nós somos responsáveis para colhermos aquilo que a gente planta, então consequentemente, por que eu estou plantando sofrimento? Eu vou colher o quê? Vocês acham que eu vou colher bons frutos plantando sofrimento? No outro, em você mesmo? Não. Eu vou colher decepções, eu vou colher frustrações. Então comece a olhar para o que você planta. Comece a perceber esses momentos de irritação para se dar conta daquilo que você quer colher. Para se dar conta que a gente não precisa criar eventos destrutivos para você e para o outro. Porque a raiva é isso. A raiva implica em eventos destrutivos de você para com o outro. Então aprender a lidar com ela é extremamente importante, né? Porque até alguém colocou algo parecido, que a raiva, gente, é um veneno que nós bebemos. Nós bebemos esperando que os outros morram. Essa frase outro dia eu vi, eu falei assim, eu achei fantástica, não é? A raiva é um veneno que nós bebemos esperando que o outro morra. Não é isso? O outro aprontou com você, você ficou pé da vida, tal. O outro tá bem, tá lá no cantinho dele, tá tudo certo. E você se murmurando, você até borbulhando com a sua raiva, com as suas angústias, com tudo aquilo que aquele momento gerou. Então a raiva é um veneno que nós bebemos esperando que os outros morram. Porque assim, todas as chaves para lidar com a raiva, todas essas, eu diria assim, todas essas chaves para lidar com a raiva, elas estão aqui dentro da gente. Lembrar-nos, né, que agir impulsivamente quase sempre traz consequências negativas. Então nós devemos cuidar da nossa maneira de reagir sobre o nosso bem-estar e nos conscientizar realmente das implicações que isso pode nos trazer. Olhe para tudo aquilo que você está fazendo. É a nossa mente que deve direcionar as nossas ações e não as ações que devem condicionar a nossa mente. Certo? A gente tem que se dar conta disso. A gente tem que perceber isso, certo? E praticar. E praticar é treinamento. Quando eu falei da água da paz, né? A gente está encerrando aqui agora. O Chico tem uma história que é bem conhecida dele, né? O Chico dizia assim, né? Manuel disse para Chico, ó, quando alguém lhe provocar irritação, quando alguém te despertar irritação, pegue um copo de água, beba um pouquinho, conserve o resto na sua boca. O Chico dizia, não jogue fora e nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, de agir com raiva, permaneça com a água na boca. Essa é a água da paz que eu tanto falei aqui na nossa live de hoje. Lembra disso? Lembra dessa história de Chico Xavier? Lembra essa história de Chico, da água da paz? Quando a gente enche a boca, né? Daniel, isso mesmo, né? Coloque lá, encha, fala assim, espere passar, espere acalmar, espere tranquilizar o seu coração. Eu diria mais, espere aquietar a sua alma, espere aquietar, silenciar, tranquilizar, né? Tranquilizar, se aquiete, se tranquilize, acalme o seu coração e desperte, não para o melhor que há em você. A gente não tem ideia de tanta coisa boa que está aí. Tanta coisa boa que está aí. Desperte para esse melhor, não para o ruim que está aí também. Nós temos os dois. Lembra da história do lobo, né? Do lobo mau, do lobo mau e do lobo ruim. Do lobo mau e do lobo bom. Aquele que a gente alimentar em nós é o que vai sobressair. Então o bom está aí. O bom está aí. É só a gente trazer à tona. Aprenda a lidar com tudo aquilo que vai chegando até você. Aprenda a lidar com a sua irritabilidade. Aprenda a lidar com as mazelas que a vida vai trazendo e vai chegando até você. Porque tudo que chega até nós, tudo que chega até nós, inclusive o estresse, a raiva, tudo isso são oportunidades de nós evoluirmos, de nós sairmos das nossas zonas de conforto espiritual
e evoluirmos. Está aí, está sendo oferecida a chance para você, que saibamos realmente, de fato, utilizar essas oportunidades. Saibamos utilizar essas oportunidades, certo? Elas estão aí, Saibamos utilizar, elas estão chegando o tempo todo. Basta a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Alexandre. O Alexandre acabou de colocar de novo ali, ó, o link do YouTube, onde estão as lives. Muito, muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco nessa noite. Hoje teve muito comentário, gente. Eu realmente não dou conta de acompanhar os comentários. Eu via, Dora, desculpe, tá, Dora? Eu não consigo acompanhar todo. Eu vi que você comentou bastante comentário. Depois eu entro nas lives e eu vou lá e comento. Aí vai um direct para você lá pelo Messenger, tá? Mas eu agradeço imensamente e peço desculpa que às vezes eu não consigo acompanhar todos os comentários. Senão a gente acaba se perdendo aqui, né? Também no raciocínio, no pensamento. Então, desde já, muito obrigado. Obrigado, meus irmãos, minhas cunhadas que estão sempre aqui conosco, meus amigos, né, que estão sempre aqui conosco toda semana. Minha sobrinha querida que também está aí hoje. Olha que felicidade, né? Poder contar com você aqui também. É sempre muito bom tê-los aqui conosco, gente. E a vocês que eu nem conheço, mas que já fazem parte da minha vida também. Vocês podem ter certeza de que todo domingo estar aqui com vocês me traz uma imensa felicidade. Me faz realmente sentir feliz de saber que, pelo menos em um determinado momento do dia, a gente pode estar aqui juntos, né, e conectados. Então, que tenhamos realmente uma semana iluminada, que Jesus nos abençoe para que possamos ter uma bela reflexão e, sobretudo, ação, né? Como eu costumo falar, ação. Ação é o que importa. A gente tem que sair da nossa reflexão e agir. Agir, ó, já estou dando as 3 lives aqui, hein? Vamos ver como está agindo aí nesses dias. Liçãozinha do professor aqui hoje, ó. Não julgar, né? Não julgar, não comparar e hoje não irritar. E a próxima não reclamar. Vamos praticar? Vamos ver o que a gente faz com tudo isso? Gente, um grande abraço, boa semana a todos. Que Jesus os abençoe abundantemente, paz e bem para todos nós. Até mais, tchau, tchau.